Esse é o 8º vídeo da série de dicas de inglês para o Enem. Hoje eu vou explicar os métodos de leitura dinâmica skimming e scanning. Esses métodos são muito interessantes porque eles podem te ajudar a diminuir o tempo que você leva para resolver uma questão. Eles também não são exclusivos para você aplicar na prova de inglês. Você pode aplicá-los em qualquer texto de qualquer matéria. Vamos lá? O método skimming nada mais é do que você fazer uma leitura rápida do texto para você entender qual é o ponto principal do texto, qual é o assunto, qual é a ideia que o texto quer trazer. Para isso, é interessante você conhecer um pouquinho sobre organização textual, você saber usar os aspectos não verbais que porventura existem no texto, como, por exemplo, tabelas, figuras, gráficos. E também você perceber os termos técnicos ou aquelas palavras que se repetem demais no texto. Tudo isso você tem que perceber para te ajudar a tentar entender qual é o assunto principal. Em inglês, você ainda precisa usar a seu favor todos os cognatos que você encontrar e não se deixar enganar pelos falsos cognatos, lembra? Quanto mais vocabulário você souber em inglês, quanto mais você conhecer de estrutura, quanto mais noção você tiver de tempos verbais, mais você vai entender do texto nessa primeira leitura, o que vai te ajudar a economizar tempo e acertar a questão. O método skimming ele é muito interessante quando você tem um texto muito gigante para ler, um texto de mais de uma página. Ou quando você tem vários textos para ler, mas o tempo é curto. Ele tem uma estratégia legal que é você ler a primeira e a última frase de cada parágrafo. Assim você tem uma ideia de o que trata cada parte do texto. No Enem, essa estratégia não se faz necessária. Nós não temos textos enormes para ler no Enem. Porém, depois sim. Se você for fazer um concurso, se você for fazer uma prova de mestrado, uma prova de doutorado, com certeza você vai encontrar questões com textos enormes, de mais de uma página, que você vai precisar ler, interpretar e responder questões. E também na vida acadêmica. Na vida acadêmica você não vai conseguir fugir de artigos técnicos com várias páginas que você vai ter que ler. E aí para você às vezes não precisa uma informação específica, não precisar reler tudo novamente, você aplica o skimming, o scanning para te poupar esse trabalho, te salvar esse tempo. Já o método scanning, ele é utilizado para você extrair uma informação específica do texto, para você extrair uma informação que você precisa, uma determinada informação. No nosso caso, a gente usa para decidir se a alternativa está certa ou errada. Com a aplicação do método skimming, você sabe em que parte do texto estão as informações. Aí você combina isso com as alternativas e volta para o texto aplicando o método scanning. O que é o método scanning? O método scanning nada mais é do que você passar pelo texto, por todo o texto, como se você fosse um scanner, como se você estivesse fazendo uma varredura do texto para encontrar a resposta que você procura, para encontrar um termo, para encontrar uma informação, para encontrar o que a gente chama de palavra-chave. As questões do Enem, como eu já disse, elas não têm textos enormes para vocês lerem. Porém, o tempo da prova é muito limitado. Calcula aqui comigo, você tem 5 horas e meia para resolver 90 questões e fazer uma redação. Nesse tempo, você ainda tem que passar essas 90 questões para o cartão de resposta e transcrever a redação que você fez para o cartão de resposta. Vamos supor que nesse processo de passar 90 questões e uma redação para o cartão de resposta você leve de 1 hora a 1 hora e meia. Então você vai ter para resolver a prova de 4 horas a 4 horas e meia. Isso te dá 90 questões, 4 horas e meia. Isso te dá de 2 minutos e meio a no máximo 3 minutos para responder cada questão. E essa que está na tela aqui é uma questão de 2013. Esse é um texto que você leva aproximadamente 2 minutos para ler.
Claro, você sempre vai ter aquele tempo que eu sei, de tanto que eu insisto, que você economizou naquelas questões super fáceis de resolver, você resolveu rapidinho para sobrar tempo para esse tipo de questão, mais longa, mais detalhada, que exige mais na hora de resolver. Mas enfim, esse texto você leva 2 minutos para ler. Se você não aplicar corretamente o skimming e o scanning e precisar reler o texto, são mais 2 minutos. Tempo que você não pode desperdiçar numa prova como essa. Então é sim interessante prestar atenção, tentar aprender e tentar aplicar esses 2 métodos. Por quê? Na minha opinião, qual é a melhor estratégia para você aplicar numa prova como essa? Primeiro, ler o enunciado com atenção. O enunciado, na prova de inglês, ele está em português. Ele te passa muitas informações. Por exemplo, normalmente ele te passa qual é o gênero textual usado no texto da questão. E isso já te ajuda muito, já te prepara para o que você vai encontrar. Eu vou falar sobre gêneros textuais ainda. Mas enfim, já te prepara para aquilo que você vai encontrar na questão. O enunciado também te fala, te pergunta, te explica o que ele quer. Ele quer ou uma ideia geral, ou a opinião do autor, ou o que o autor quis dizer, ou o que significa. Então, você só precisa aplicar o método skimming para ter uma ideia geral do texto. Ou ele te pergunta uma informação específica, e aí sim, você precisa aplicar o skimming e o scanning para obter a resposta que ele está perguntando, que ele está pedindo. Então, depois de ler o enunciado, você lê o texto aplicando o método skimming. Uma primeira leitura para você saber do que se trata. Dependendo da pergunta, dependendo do teu grau de conhecimento, você já consegue responder a pergunta nessa primeira leitura. Se isso aconteceu, ótimo, próxima questão. Porém, se isso não aconteceu, não conseguiu, você não achou a resposta através dessa primeira leitura com o método skimming, o que você vai fazer? Você vai pegar cada alternativa, voltar ao texto com o método scanning, você não vai reler o texto todo, você vai só na parte que trata da informação daquela alternativa para verificar se ela está certa ou errada. Existe também a possibilidade, que eu gosto muito, de fazer o scanning direto, você aplicar diretamente o método scanning para decidir se a alternativa está certa ou errada. Porém, isso é sim um método um tanto quanto arriscado, que eu não recomendo você fazer enquanto você não se sentir seguro o suficiente, enquanto você não se sentir experiente o suficiente. À medida que você for fazendo exercícios, for resolvendo questões, for pegando experiência, adquirindo maturidade, sentindo segurança, aí sim você pode tentar aplicar diretamente o método scanning para resolver uma questão. Mas enquanto isso, você segue esse passo a passo. Ler o enunciado, ler o texto através do método skimming, verificar as alternativas no texto através do método scanning e decidir se ela está certa ou errada. Esse sim é um método seguro e eficaz. Então, por hoje é isso. That's all, folks. Espero vocês na semana que vem, quando eu vou resolver uma questão do gênero textual música. Até lá!